Bem, vamos lá então, né? Gravando aí, nós paramos nesse slide aí na última, nesse slide aí, nessa imagem na última aula, tá? E aí eu mostrei que olha a inclinação do lápis, né? Então a ponta do lápis está mais próxima do, do, do vidro, do espelho, né? Perdão. A parte da borrachinha que está mais distante. Então na hora de desenhar, eu acho que essa informação ela é simples, mas essencial na hora de fazer o desenho, para a gente não correr o risco de colocar ele aqui com a mesma inclinação, virado para o mesmo lado. Então o primeiro lápis aqui, que é o objeto, ele ficou virado assim meio que para esquerda, direita, né? E o outro lado, que é o A' e o B', ficou virado para a esquerda, apontando meio que para a esquerda, certo? Então, basta eu olhar as distâncias, né, de cada ponto aqui, ó, de ponta a ponto. Ô, gente, eu sempre uso dois raios só. Mas você sabe que está saindo uma infinidade absurda de raios do lápis até o espelho, beleza? E aí tem a questão da mão direita, né? Então, eu queria que vocês observassem isso quando fosse no espelho. Outra coisa que eu queria que vocês observassem, né? Ninguém vai achar que você está estranho, não. Você vai chegar na hora antes de você comer, você vai pegar uma colher, vai ficar olhando para a região interna da colher e, e depois para o lado externo da colher, o lado de fora da colher. A concha de feijão, a colher de arroz geralmente são maiores, são melhores para fazer isso. Aproxima e afasta de você para você ver se tem alguma diferença, tá? Se você nota alguma diferença, tá? É, que é quando eu for mudar de espelho aqui, começar a falar, né? Não vai demorar, vou começar a falar de espelho, espelho esférico, beleza? Ninguém vai achar estranho, não. Então tá aí, quando você coloca a mão direita, né? Esquerda aqui no caso, né? A palma da mão tá virada pra gente, né? Então é a mão esquerda, né? Olha como é que o dedão está distante. O ponto mais distante do espelho aqui é o dedão. Ó. Então, do outro lado, o ponto mais distante que teremos do espelho é o dedão. O ponto mais próximo que nós temos ali ó, é o dedinho. Então, do outro lado, na imagem, o ponto mais próximo que teremos aqui ó, é o dedinho. Beleza? Então, por isso que fica parecendo que você está com as duas palmas, com as duas mãos viradas para você. Ó. É o que você está vendo aí. Sendo que uma é a imagem da outra e vice-versa. Né? Então, há uma inversão horizontal. Então, olha só, aqui ficou virado para um lado, aqui ficou virado para o outro. O dedão aqui ficou de um lado, aqui o dedão ficou do outro. Então, horizontalmente tem uma inversão. Só não tem uma inversão vertical, né? Que é apontar para baixo. Isso não vai acontecer nunca no espelho plano. Tá? Vai acontecer em outros, né? Não no plano. Beleza? Então, isso aí que eu costumo desenhar muito. Aí tem uma questãozinha mais elaborada, mas dá pra gente resolver, quer ver? Essa daqui, ó. Ela é uma questãozinha mais elaborada, mas dá pra gente ter uma noção. Interessante aqui, ó. É... Essa questão eu tirei do Bernoulli, não tirei necessariamente do livro de vocês, não. Mas tem outras nesse mesmo estilo aqui, tá? Isso aqui é uma coisa que na não tem na questão, não é original da questão, tá? Mar Martina tem que tem 1,70 de altura, deseja comprar um espelho plano, né? Tá no assunto aí, espelho plano, a fim de se ver totalmente no espelho. Ela quer comprar um espelho, desculpa o barulho aí, galera. Ela quer comprar um espelho, tá? É uma construção do lado aqui. Ela quer comprar um espelho, só que ela quer enxergar o corpo todo. E a altura dela é de 1,70. A distância dos olhos de Martina ao solo, ao chão,
é de 1,66 metros. Beleza? Deu para entender aí, né? De acordo com os estudos de física, o tamanho mínimo... Nossa, o barulho tá demais. Só um instantinho aqui. Não, Palmeiras, será que você não consegue? Então, vamos lá então, ótimo. Então, de acordo com os estudos da física, que o tamanho mínimo e a altura mínima em relação ao solo, respectivamente, do espelho plano deverão ser. É bem que um desafio, tá? Isso aqui é meio que um desafio. Por exemplo, a pessoa tem 1,70 m de altura, os olhos, né, dessa pessoa até o chão tá uma altura de 1,66 metros e ela quer um espelho. Ela não quer gastar dinheiro, a verdade é essa, não quer gastar dinheiro, ela quer comprar o tamanho exato que ela consiga enxergar o corpo todo. E mais, eu tenho que ter uma altura mínima na hora de instalar na parede, tá? Mas olha lá. Na hora de instalar na parede, em que altura que eu vou colocar do chão esse espelho, né? A questão é essa. Aí eu achei uma imagem que deu certinha com a questão. Você não é original da questão, né? Não é todo livro que você vai achar essa fórmula, é mais uma dedução. Dá para fazer deduzindo, né? Mas tem livro que você vai achar, não no Bernoulli, mas tem livro que você vai achar essa fórmula. Eu coloquei aqui Martina. A Martina que eu consegui foi essa, tá, gente? Sem preconceito, sem... foi quem eu achei que é a minha Martina, essa aqui. Ela tem 1,70 m de altura. A imagem dela tá lá no espelho. Esse aqui é o espelho de azul, aqui é o espelho, certo? E encontra-se a uma certa altura do chão, tá? E ele está a uma certa distância do espelho, que eu não sei qual é, mas a princípio a pessoa quer, numa distância razoável, enxergar o corpo todo. Então eu tenho a altura da pessoa, eu tenho a altura dos olhos, eu tenho a distância. Não tem não, tá? Eu tenho só a altura dos olhos e da pessoa, eu não tenho a distância. Não sei que altura que eu devo colocar o espelho e muito menos o comprimento do espelho. Não sei nada disso. Mas tem como descobrir, tá? Bobagem decorar a fórmula para isso. Tem como a gente fazer o raciocínio aqui bacaninha, tá? Bem, então vamos dar nome aos bois aqui. A altura da pessoa é 1,70 metros. A altura dos olhos até chegar na pessoa, 1,66 metros. E mais nada, eu quero saber que esse aqui é o tamanho do espelho, tá? Do espelho. Eu vou colocar mais questõezinhas dessa aqui, eu vou mandar para vocês resolverem. E essa aqui de baixo é a altura que eu devo instalar. A altura mínima. Se não for essa altura aí, eu não enxergo o corpo todo. Então observe que a luz ela tem que sair do meu pé, já que eu quero enxergar meu pé, né? Ela tem que sair do meu pé, bater no espelho, refletir até meus olhos, porque eu quero enxergar meu pé lá do outro lado. Então essa inclinação aqui, ó, vou fazer até duas coisas aqui. Lembra que eu falei que tem que ter uma normalzinha aqui e tal? Tem que ter uma normal aqui, ó. Lógico que uma normal discreta. Deixa normal pra lá então, né? Então tem que ter uma normalzinha aqui, ó. Então vamos fazer a normalzinha aqui na unha mesmo. Então tem que ter uma normalzinha aqui, ó. Só para você saber que essa aqui é normal, uma reta que eu imagino ali. Só para você saber que esse ângulo que esse raio chega aqui, ó, que é o ângulo de incidência, ele tem que ser igual a esse do outro lado aqui, que é o refletido, ó. E tem que refletir de forma que esse raio aqui, ó, esse aqui é o refletido, ó.
E esse aqui é o raio que vai incidir no espelho, ó. Vai bater no espelho ainda. De forma que o refletido, quando você colocar a régua aqui, ó, dos olhos até o pé tem que estar certinho, ó. E para enxergar o alto da cabeça aqui, ó, o último fiozinho de cabelo, a luz tem que sair do cabelo, tá vendo? Raio que vai incidir ainda, ó, no espelho. Bateu no espelho, reflete até os olhos. Esse aqui já é o raio refletido, ó. Todos que estão chegando nos olhos aqui, né, são os raios refletidos, ó. Aí ele consegue. Então, praticamente é o tamanho da testa aqui, né? Que eu não estou muito preocupado com ela aqui, não. Tá? Aí ele consegue enxergar a imagem dele toda. Certo? Aí ele consegue. Como que eu faço para descobrir isso? Bem, gente, tem vários triângulos aqui, concorda comigo? Tem vários triângulos aqui, ó. Você tem que enxergar um que te ajude. Então, a altura da imagem, vamos lá, a altura da imagem, aqui a altura da imagem é a mesma altura do objeto, né? A altura da imagem é a mesma altura do objeto, que é esse aqui, ó, 1,7. Beleza? Beleza. Ixi, Maria. Deixa eu só deslocar um pouquinho, jogar essa imagenzinha aqui, ó, pro outro lado, que eu esqueço que minha cara fica ali. Vou colocar aqui, já tá bom. Beleza, então tá aqui, ó. O que mais? Então tá aqui o tamanho da imagem, tamanho do objeto é a mesma, altura dos olhos aqui, mas acho que eu não vou precisar. Distância, essa daqui é a distância do objeto ao espelho, tá vendo? O espelho tá de azul aqui, ó. Tá aqui o espelho. E aqui é o DI, mas é tudo igual, né? DI e DO tudo igual, né? São iguais. Então essas são as informações. Então primeiro vamos descobrir o tamanho do espelho. Para descobrir o tamanho do espelho, galera, eu vou pegar o seguinte, o amarelinho aqui, eu vou comparar esse triângulo grandão aqui, deixa eu pegar esse grandão aqui, tá? Esse grandão aqui, ó, que pega tudo isso aqui, ó, dos olhos, né, até a cabeça e o pé. Esse aqui todo de amarelinho aqui, ó. É o triângulo grandão que eu vou comparar. Aí eu vou compará-lo com pegar esse azul horroroso, vou comparar ele com esse pequenininho aqui, ó. Até dói esse. Deu pra visualizar? Ou eu não fui feliz com essa cor? Um azulzinho melhor aqui. Então, aqui tem esse triângulo menorzinho aqui, ó. Eu vou comparar o grandão com o pequenininho, porque são todos proporcionais, são todos semelhantes. Por quê? Bem, as bases, ó, essa daqui, ó, esse carinha, se você for olhar pro triângulo grandão de amarelo, essa altura dele aqui é como se fosse a base do triângulo grandão. E ela é paralela ao quê? Ao espelho. O espelho, gente, é como se fosse a basezinha pequenininha, a base pequena do triângulo pequeno, base. Tá? Como se fosse a base do pequenininho ali, ó. Tá? Qual que é a altura do triângulo grandão? Se você for olhar, a altura do triângulo grandão é da cabeça a cabeça aqui, ó. Ou seja, essa distância toda aqui, ó. 2D. Ok? 2D. A altura toda. E a altura do piquititico é só D. Só D. Que é a altura desse triângulozinho aqui. É só o Dzinho. Tudo beleza aí, galera? Todo mundo enxergou tudo aí? Tem que ter fé. Tem algumas coisinhas que tem que ter fé, né? E todo mundo enxergou esse tanto de triângulo aí. Esse tanto de geometria. É pura geometria. Não, cá tem fórmula, não? Tem uma fórmula ou outra que você quiser decorar, mas é pura geometria, dá pra você comparar, ó. Até aí, tudo bem? A mão Ô, no. Carlos, eu Oi. tô Tá perdidíssimo perdido? nesse negócio. Então tá, vamos lá então. Eu também estou muito perdido aqui, o Carlos. Então nós vamos voltar aqui.
Mais alguém? O que está acontecendo aqui? Para formar essa imagem aqui, ó. Aqui é a imagem do sujeito aqui, ó, da Martina. A imagem dela. A imagem dela foi formada exatamente a mesma distância do espelho, que esse de azul aqui é o espelho, do objeto dela aqui, né, da pessoa aqui, ó. Então foi formada a imagem dela lá. Eu preciso de alguns raios para formar essa imagem, né? Quais raios que eu utilizei? Bem, eu utilizei um que sai do pé dela aqui, ó, e bate no espelho. Eu peguei assim bem a extremidade do espelho aqui para tentar pegar descobrir qual que é o menor espelho possível para me comprar. Então esse raio que chegou aqui, ó, e bateu no espelho, ele refletiu. Com a mesma inclinação que ele bateu, ele refletiu e foi até os olhos. Porque essa luz tem que chegar nos meus olhos aqui, ó, não poder enxergar. Tá? Tem que chegar nos meus olhos. Toda a luz que bater no espelho tem que refletir e chegar nos meus olhos. Então tem que chegar nos olhos do observador. Então a luz que saiu do pé dele tem que bater no espelho e refletir nos olhos dele, senão eu não enxergo o pé. A luz que sai da cabeça dele tem que bater no espelho e refletir até os olhos dele, senão eu não enxerga a cabeça dele. E assim por diante, com todas as luzes, com toda a parte do corpo dele tem que mandar luz lá no espelho para refletir. Aí eu peguei os extremos. Se eu conseguir desenhar os extremos já tá bom. Então eu consegui pegar o raio que sai do pé dele, os raios, né? Representei por um só. E peguei os raios, os milhares que saem da cabeça dele aqui, peguei um só para representar. Eu estou tentando fazer isso aqui, ó. Usar dois raios para delimitar o campo visual dele. Então usei dois raios batendo no espelho e refletindo. Só que aqui eu peguei os raios que pega a extremidade, tá? Quer ver? Deixa eu pegar aqui, quer ver? Isso aqui vai dar certinho. Se eu quisesse descobrir qual é o campo visual total dessa imagem, quer ver? Deixa eu abrir um parêntese aqui. Bem, o que eu preciso? Não vai ficar bonitinho não, porque eu vou ter que arrastar esse espelho para cá. Ó. Certo? E eu vou arrastar o observador também. Vou colocar o observadorzinho aqui. Ó. Certo? Então tá aí. Deixa eu ver se dá para fazer a mesma coisa que a gente costuma fazer. Ah, dá. Então eu queria que vocês olhassem isso aqui. Ó. Então eu empurrei só um pouquinho, que é só para facilitar a minha vida. Tá. Então tá aqui o espelho. Tá aqui o espelho. Opa. Tá aqui o espelho. De certa forma, o que eu estou tentando fazer lá na questão? Tá aqui o espelho. Eu preciso descobrir qual que é o campo visual onde que eu vou me posicionar, que eu vou botar o olho, que eu consiga enxergar esse objeto aqui, ó. Bem, eu preciso de pelo menos dois raios. Como assim? Então vamos lá. Eu preciso de um raio que vai incidir aqui, pegar nesse ponto aqui, ó, que é a extremidade do espelho, para ver qual que é o máximo que eu consigo enxergar. Aí ele vai bater ali e vai refletir. Ele não vai refletir de qualquer jeito, ele tem que refletir com o mesmo ângulo que ele chegou lá, ó. Tá vendo? Com o mesmo ângulo que ele chegou, ele saiu. Então esse aqui é o raio, um dos raios que eu vou utilizar, tá? Um dos raios que eu vou utilizar. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o raio que bateu lá, que vai bater, o raio que ainda vai bater no espelho, bateu, refletiu. Esse aqui é o raio refletido, tá? RR, raio refletido. Então esse aqui é o raio que vai bater, bateu, refletiu. Eu preciso de pelo menos mais um. Então vamos pegar mais um raio aqui, ó. Aí vai sair outro raio daqui,
Opa. Outro raio do objeto vai sair, senão eu não enxergo ele. E vai bater no extremo aqui, ó, do espelho. E vai refletir. Vai Ô, refletir. Carlos, Fala, amigão. é obrigatório que os raios têm que refletir nas extremidades? É só para mim aproveitar o máximo possível. Quer ver? Você vai ver a minha conclusão aqui, ó. Então, essa daqui, nesse ponto que ele bateu aqui, eu tenho isso ali também. Eu vou colocar uma normal, tá? Que é uma reta imaginária. Para quê? Para quando você desenhar esse outro raio aqui, ó, eu vou te responder. Só um minutinho, Fá. Quando você for pegar esse outro raio que vai sair aqui, ó, o mesmo ângulozinho que ele bateu aqui, ó, o mesmo ângulo que ele bateu, que ele incidiu aqui, ó, que eu chamo de ângulo incidente, tem isso aqui também, eu posso desenhar. É o ângulo que ele vai refletir. Só para falar que eu não cheguei de qualquer jeito, saí de qualquer jeito, né? Por que eu peguei os extremos? Tem a ver com essa pergunta. Tem que ser sempre assim, cara? Não. Porque eu quero que delimitar o campo visual. O que é isso? Essa região toda aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Essa região toda aqui, ó, é o campo visual. Que significa isso? Se o olho estiver aqui, ó, do lado de fora, o observador, tanto faz. Isso aqui é um olho, hein? Tem os cílios. Se o observador estiver aqui do lado de fora, dessas duas retas que eu coloquei aqui, ó, eu não enxergo o objeto. Se o olho tiver em qualquer região fora desse espaço aqui, ó. Carlos, mas o cara tá até aqui, ó, ele tá enxergando o espelho, mas ele não enxerga esse objeto aqui, ó. Porque ele só forma imagem dentro dessa região aqui, ó. Por que eu usei as extremidades? Né? Extremidade A, extremidade B. Vamos poder pegar a região máxima possível, em que se alguém estiver aqui, ó, dentro desse espaço, vai enxergar o objeto. Caso contrário, não enxerga. Então esse cara que está aqui, ele não enxerga o objeto. E o objeto vai formar aonde? Boa pergunta. Ele vai formar aqui, ó. Ele tem que formar na mesma posição. Opa! Na mesma posição. Na mesma posição. Na mesma direção, né? Acho que melhor dizendo. Aqui, ó, na mesma direção, a mesma distância. Peguei mais ou menos o meio do espelho aqui, ó. Então esse objetozinho vai ter que formar aqui, ó. Uma bolinha amarela aqui, ó. Aqui mesmo, ó. Essa aqui vai ser a imagem, ó. Essa é a imagem. E quem que vai enxergar essa imagem? Só quem tiver nessa região aqui, ó. Sabe por quê? Olha só, não vou tentar fazer a mão não, porque vai ficar feio. Vamos pegar aqui, ó, vou até destacar, ó. Se você pegar aqui, ó, esse raio que refletiu aqui, ó, e traçar uma linha reta, olha lá, na onde que ela vai passar. Olha na onde que ela vai passar. Vou colocar ela de verde aqui para destacar. Verde limão ainda. Pensa no outro raio agora que vai refletir. Não é isso que eu quero, não, perdão. Pensa no outro raio lá que eu usei. Pensa numa reta saindo aqui, ó. Tá vendo? Por que que só quem tiver na frente que vai enxergar? Só quem tiver nessa região que vai enxergar, porque olha só, tá afunilando para a imagem. Agora, quem está do lado de fora dessas retas aqui, ó, não consegue enxergar. Aí o cara que está aqui, ó. Imagina o observador aqui, ó, do lado do objeto. Imagina o observador aqui. É obviamente que ele vai enxergar o objeto, mas a imagem do objeto ele não vai conseguir enxergar a imagem do objeto dentro do espelho. Ele consegue obviamente enxergar o objeto, a imagem não, porque ele não está dentro dessa região aqui, ó. Essa região aqui, ó, que é o campo, né? Que é o campo aí, né? Essa região toda aqui, ó,
que pega esse cone aqui, ó, essa é a região que eu consigo enxergar a imagem. Se eu estiver fora dessa região, eu não enxergo. Deu para entender isso aí, galera? Davi, Fábio. Sim, deu para Não, entender. eu acho que entendi, Aí né? eu Meio, vou sei lá, traçar um. faz. Beleza. Eu vou É porque, traçar um paralelo então disso aqui com a questão lá. Por que, que lá eu peguei os extremos também? Se eu diminuir o tamanho desse espelho aqui, ó, vocês concordam comigo? Se eu diminuir o tamanho desse espelho, eu vou diminuir o campo visual. Se eu aumentar o espelho, obviamente que eu vou aumentar o campo visual. Lá na outra questão que eu estou resolvendo, a pessoa quer um campo visual, uma região aqui, ó. Por isso que ela pegou os extremos, ó, né? Ela quer um campo visual que pegue 1,7 metros, que é ela inteira, nem mais e nem menos. Ela quer do dedão até o último fio de cabelo. Então, esse desenho aqui, ó, ele é esse aqui, ó. Só que aqui tá tá na horizontal, o espelho, né, tá na horizontal, e aqui tá na vertical, né? Mas ele delimitou um campo visual aqui, ó, que é onde ele vai enxergar. Quem tiver dentro desse campo visual vai enxergar a imagem. Então eu fiz a mesma coisa, peguei um raio que saiu do pé dele, bateu na extremidade, foi até os olhos, senão ele não enxergava. E o outro que saiu do cabelo, bateu no espelho e foi até os olhos, senão ele não enxergava. Ah, tem luz saindo de outro do cabelo e batendo no meio do espelho aqui? Tem, mas que não vai bater no olho dele quando refletir. Certo? Então, os únicos raios que eu consegui desenhar aqui foram esses aqui, ó. Melhorou um pouquinho depois da última explicação lá? Vocês não podem ser sinceros, viu? Não que vocês não sejam, né? Pode ser sincero, pode falar, não, não entendi esse negócio não. ô Carlos, sabe naquela imagem que você tinha feito por último, para nos explicar? Essa aqui? Eu só não entendi essas linhas amarelas que ficaram na parte de trás do espelho. Era para elas representarem. Essas aqui que eu desenhei por último? Sim, as que você usou por último. Essas aqui, deixa eu ver se eu destaco elas um pouco mais. A luz bate e reflete, mas eu enxergo o objeto a mesma distância que ele está aqui, ó. Essa mesma distância que ele está aqui, ó, que eu chamo de distância do objeto, é a mesma distância da imagem até o espelho, né? Até aqui, praticamente o meio dele aqui, ó. Eu enxergo a imagem lá dentro, né? E eu sei que os raios não conseguem entrar dentro do espelho. Então, esses raios, esse raio que eu desenhei por último aqui, ó, que eu vou colocar ele pontilhado agora, ele é o seguinte, ele é a continuação dos raios que refletem, ó. Esse aqui é o raio refletido, ó. Esse aqui é o raio que reflete, ó. Porque eu não preciso do raio refletido e ir até seus olhos? Pra você enxergar? Preciso. Como eu sei que o raio não entra de fato lá dentro, mas eu enxergo a imagem que está na minha frente, é igual chegar na frente do espelho plano, né? Está na minha frente. Eu estou enxergando, mas eu sei que a luz não entra lá. É como se entrasse. Então, para justificar o fato, aqui, ó, o fato de eu estar enxergando é meio que um recurso teórico, né? A gente sabe que isso aqui na prática não acontece, né? Então, como a gente sabe, para justificar a imagem que eu estou enxergando, eu imagino que os raios refletidos, já que eles não entraram dentro do espelho, é como se ele pudesse entrar, ele faria essa trajetória aqui, ó. E iria lá na imagem, porque eu estou vendo a imagem lá dentro. É meio que para justificar. Isso acontece de verdade? Não acontece. Porque aqui no fundo do espelho, né, meio que prata, né, vamos dizer assim, tem uma superfície metálica que não deixa por nada no mundo essa luz entrar. Né? Então essa parte toda funda aqui é um prata que reflete a luz. Certo? Então eu sei que a luz não entra lá, mas eu estou me enxergando lá dentro. Eu estou me vendo lá. Então eu imagino que se fosse possível o raio refletido ir lá para formar a imagem, ele faria esse caminho aqui, ó. Certo? Na verdade, para quem está vendo, para quem está aqui, ó, né, para quem está aqui, ó, bem no olho aqui, ó, bater bem no olho, a imagem na verdade é essa daqui, ó.
certo? Então aqui que está formando a imagem. Ó. A gente vai fazer mais desenhos desses aqui, a gente vai recorrer ao papel milimetrado, aí vai ficar mais fácil, tá? Aí na próxima aula, então, eu finalizo esse outro exemplo aqui, tá? Que aqui eu ia fazer uma semelhança de triângulo, onde eu iria comparar essas dimensões que eu tenho com as que eu estou precisando descobrir, que é essa aqui e essa outra aqui, tá? Mas vou deixar para a próxima aula, ok? Um abração para vocês.